Quero que os irmãos aí estejam, abra a sua Bíblia, e eu quero que você abra lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses 2, eu quero que você vá lá no verso 12 e até o verso de número 18. Filipenses 2, 12 até 18. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Verso 16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meus queridos, diante dessa afirmação nesse versículo, fala da preservação, fala também dessa palavra que tem que estar em nós. E Paulo relata, todo esforço dentro desse versículo, que ele tem. Por que todo esforço? Porque neste momento em que ele escreve esta carta, ele está preso. E tanto que muitos escritores, estudiosos bíblicos, insistem em dizer que essa carta tem um paradoxo, porque ele fala de alegria quando ele devia falar da tristeza que ele estava passando na prisão. Mas, ao contrário, ele coloca para aquelas pessoas que estão sabendo que ele está preso, ele coloca a dose de alegria que eles têm que ter, e também daquilo que eles precisam fazer. E é interessante que aqui nós vemos essa questão de preservar a palavra da vida, de fazer aquilo que é importante dentro da vida com Deus, daquilo que Deus tem que colocar. E nós vemos assim que dentro da reforma protestante, dentro daquilo que Deus colocou, dentro da palavra de Deus lá, através do teu servo Martinho Lutero, ele estava com aquela palavra preservada. E é por isso que nós podemos ver, que ele colocou e fixou aquelas teses, dizendo assim da necessidade dos irmãos de aquela igreja voltar às raízes, porque elas não tinham preservado essa palavra. Refletir sobre aqueles motivos, nós poderíamos falar muitas vezes, mas nós precisamos saber que tem situações que a nossa vida, o nosso viver, o nosso dia a dia precisa estar voltado sempre a princípios que aquela reforma, que nós comemoramos no dia 31 de outubro, coloca como importante na nossa vida e no viver da igreja. Por isso, o sentido da vida de Cristo
ele tem que ser bem presente na nossa vida. E quando nós a perdemos, nós sabemos que deixamos, né, aquilo que a palavra de Deus, a palavra da vida, colocou no nosso coração. Quando você vê pessoas se desviando da fé, você se entristece, eu me entristeço. E nós precisamos, ao contrário dessas pessoas, ficar sempre firmes, manter no caminho, preservar a palavra da vida. E aqui, o apóstolo Paulo coloca o sentido daquilo que nós devemos obter, devemos ter na nossa vida, que é justamente estar desenvolvendo a nossa salvação. E desenvolver a nossa salvação, às vezes nós falamos assim como igreja, nós falamos no coletivo, nós falamos no grupo, mas o desenvolvimento da salvação deve ser meu e seu, ou seja, nosso. Cada um aqui deve estar sempre insistindo no desenvolvimento da salvação, em cada momento, em cada situação. Paulo está preso, mas fala da vida daqueles cristãos que deveria se desenvolver. Paulo fala do sentido da vida e do sentido da vida com Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos estar lembrando daquilo que nós devemos estar realizando para que a nossa fé em Cristo cresça, para que a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso aumente. E esse é o desejo do apóstolo Paulo. Nós também precisamos estar em cada instante da nossa vida, realizando sempre, né, o desejo de Deus. Veja, aqui nós podemos entender que logo nessas primeiras palavras, né, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não somente na presença, porém muito mais agora na ausência. Ele quer dizer que aquelas pessoas devem obedecer. E algo importante que a gente tem que sempre fazer dentro da nossa vida cristã, se a nossa fé tem que se desenvolver, é obediência. Nós precisamos obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a palavra, obedecer, né, aquilo que nós vemos como que direcionador de Deus para a nossa vida. Tem gente assim que fala acerca de buscar a direção de Deus e às vezes pensa só no seu coração. Deus, ele dá paz ao nosso coração, como a gente cantou, né? Essa paz que eu sinto em minha alma. Mas essa paz que nós sentimos na nossa alma é por conta de quê? De Jesus. É por causa da palavra, é por causa do conforto que palavra, Jesus, o Espírito Santo nos dá. Mas nós precisamos obedecer e crer na palavra. Assim, pois, né, nós olhamos, né, que pessoas às vezes não querem obedecer. Tem gente que só fica olhando, acha que aquilo que a palavra de Deus coloca é para outros obedecerem e não elas. Ou então tem gente que obedece só quando alguém está olhando. Né? Mas a verdadeira obediência é aquele que mesmo quando as pessoas não estão olhando, ou quando não tem gente fiscalizando, há a obediência porque sabe que Deus é o que pediu para que ele fizesse isso ou aquilo. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Tem pessoas que vão dar valor à obediência quando são exigidos a sacrificar coisas. Nós precisamos obedecer. Vivendo a reforma e fazendo, né, a minha parte, eu serei uma pessoa que estará colaborando com esta palavra que Deus colocou para cada um de nós. E fazendo também aquilo que Paulo colocou às pessoas, desenvolvendo a salvação. Mas não para por aí. Nós precisamos ver outras coisas também. Nós precisamos nos dispor para esse desenvolvimento. Então, bom, eu estou obedecendo, eu estou com esta palavra, eu estou colocando esta palavra na minha vida. Mas como é que eu tenho que desenvolver? Ah, então eu vou fazer tudo. Mas como você vai fazer isso?
A palavra de Deus diz assim, que tem que ser com temor e tremor. Tem gente que fala assim, eu vou fazer porque precisa fazer, né? Não é verdade? Se você às vezes vê discussão entre pais e filhos, etc., você vai, vou fazer, ou então quando tem uma lei, uma exigência, as pessoas fazem porque tem que fazer, né? Porque senão vem punição, né? Mas não fazem com respeito. Não fazem com esse temor e tremor, seria assim, o respeito e sabendo que aqueles que são transgressores é que devem ser punidos. Sabendo que a lei é para o nosso bem. Tem uma pessoa muito amiga minha que diz que a lei nos protege. Pessoas podem nos proteger. A lei, na teoria, ela nos protege. Quando as pessoas que a instituíram, a fiscalizam, a fizeram de maneira justa, né? Agora, quando isso não é feito, aí existe uma série de decadências que acontecem. Mas quando a gente fala da lei perfeita, da lei de Deus, a gente não precisa pensar nisso. A gente sabe que a gente pode ter o respeito, a gente sabe que pode entender que essa lei, além de ser boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque é do Senhor e é a vontade do Senhor. E é por isso que a gente tem que se dispor para realizar segundo a vontade daquele que nos amou, que deu o seu Filho em nosso favor. Por isso, meus irmãos, é muito importante que você ou cada um de nós possa entender essa realidade da ceia do Senhor. Essa realidade da vida com o Senhor. Da vida do Senhor que morreu por nós. Hoje estaremos ministrando a ceia porque é a lembrança daquilo que Ele fez. E desenvolver a salvação significa honrar esse Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Se nós precisamos dispor a desenvolver a salvação, como eu preciso fazer? Que forma eu preciso realizar? Que situações eu preciso mudar na minha vida? Quando nós lemos a palavra de Deus e vivenciamos essa palavra de Deus e confrontamos essa palavra de Deus com a nossa vida, nós sabemos o que nós precisamos mudar. E se nossa oração é a oração, Senhor, nos ajude a fazer essas mudanças, Deus com certeza, através do Espírito Santo, vai fazer com que a minha vida seja transformada e mudada. E é por isso que a gente precisa lembrar daquilo que também Ele coloca. Ele coloca para a nossa vida. Veja, né? Aqui ele fala que nós precisamos fazer tudo segundo a sua boa vontade, né? Fazendo sem murmuração. A forma de desenvolver essa salvação também é sem murmuração. É não ficar, Deus quer que eu mude a minha vida, mas você fica com aquele ranço, aquela situação em que você não se agrada. Isso não é da vontade de Deus. Mas o que nós podemos fazer? O que a gente precisa fazer? Lembrar do nosso alvo, da nossa meta. Precisamos vislumbrar o que nós vamos estar recebendo com isso. A palavra de Deus fala assim, verso de número 15, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta. Às vezes a gente não visualiza o final. A gente só fala assim, isso daqui é muito difícil. E às vezes a gente cede às pressões dessa geração pervertida e corrupta. Paulo, ele podia muito bem dizer assim, eu vou ficar no judaísmo, mas ele não. Uma vez que ele foi transformado por Jesus, ele decidiu que Jesus seria aquele que levaria, conduziria. E da mesma forma ele fala, olha, então a nossa vida tem que ser mudada e transformada por Jesus. E aqui então ele diz assim, olha, qual é o alvo? É tornar irrepreensível. Pastor, eu erro muito, eu sei. Pastor, eu sou pecador, eu também sou, eu também sou, nós somos pecadores. E é por isso que nós temos que olhar para Jesus.
Porque se cada um olhar para si mesmo, olhar para os outros, vai haver um desânimo geral. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós possamos pensar no desenvolvimento. Nós podemos pensar num alvo muito melhor. E aqui o alvo, ele fala assim, olha, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Lembrar que aqui o sincero, o significado sincero é sem cera. O que você faz quando você passa cera no carro? Ou, né, hoje já é muito pouco usado, né? Antes passava cera, né, no piso. E o que acontecia? Aquele piso que estava muito feio, o que ficava? Belo, bonito. Ou então o carro, quando está lá queimada a pintura, né? Você fala assim, nossa, que coisa horrível. Aí você vê alguém encerar o carro, você fala, nossa, o que aconteceu? Mudou, trocou de carro? Por quê? Porque a cera faz o efeito de esconder aquilo que existia. Ah, mas isso, pastor José, é bom para o carro. Sim, mas quando ele fala na questão de sem cera, aqui, ou no caso de sincera, né? É que você possa ser como você é. Pecador, mas salvo por Jesus Cristo. Pecador, mas buscando a irrepreensibilidade. Pecador, mas em meio a uma geração pervertida e corrupta, buscando resplandecer como luzeiro. E aí, meus queridos, nós fazemos a nossa parte. Então, eu faço a minha parte dentro da reforma que avança ao longo do tempo. Eu faço essa reforma com a obediência. Eu faço essa reforma me dispondo a esta obediência, sendo uma pessoa, né, que está disponível para que Deus mexa e transforme a nossa vida. E eu também sou uma pessoa que posso estar fazendo a minha parte na reforma quando eu olho para o futuro. Eu sei que eu vou ser assim. Agora ainda não sou, mas eu me tornarei irrepreensível. Eu sei que em meio a uma geração pervertida e corrupta, Deus pode fazer com que eu brilhe, porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. E aqui então, Deus coloca essa palavra, né? Preservando a palavra da vida. Muitas pessoas deixam de seguir a Jesus, porque esqueceram da palavra da vida. Muitas pessoas deixam a Jesus porque esqueceram da graça maravilhosa que é ser salvo por Jesus Cristo. Muitas pessoas deixam o caminho da palavra porque esquecem do resultado de tudo isso. A esperança da segunda vida em Cristo, a glorificação de estar junto com Cristo. Tem pessoas que esquecem. Irmãos, nós precisamos juntos, sempre como igreja reformada, lembrar que a nossa parte pode ser feita, de cada um. Quando você vive como um cristão genuíno, você deixa que o Espírito Santo, que habita em você, demonstre a luz de Jesus Cristo. Faça a sua parte. Tem gente que às vezes fala assim, eu não quero mais ser crente. Por quê? Porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Então vive a fé em função do outro, mas não a fé em Cristo. Por isso faça a parte que cabe a você. Nesse mundo, né, que nós estamos vivendo, e nesse momento que nós estamos vivendo, você precisa fazer a sua parte. Às vezes não temos, né, a possibilidade como estamos tendo hoje, de estarmos juntos, mas Deus é um Deus que dirige cada um de nós e deseja que cada um de nós possa ser uma pessoa que responsavelmente faça a sua parte, viva a sua fé. Saiba do compromisso que nós temos com Jesus. Você tem esse compromisso com Jesus? Lembre-se do compromisso que você fez. Lembre-se do compromisso que Jesus colocou para você. E lembre-se que você precisa ainda desenvolver a salvação. Eu preciso também, cada um de nós. Então, juntos, vamos fazer a nossa parte. Jesus pode contar com você?
Amém? Que nessa reforma não fique no passado, mas que em cada momento haja reforma necessária na nossa vida. Se você olhar na sua casa, se você já não fez essa reforma, sempre tem alguma coisa. Eu não estou falando de reformas, grandes reformas, tá, gente? Mas às vezes você olha para a sua casa, você fala, podia passar uma tinta aqui. Ou às vezes você olha, né, para o chão da sua casa, puxa vida, né? Esse piso riscou, ficou feio. E logo você pensa, podia trocar. Ou então, quando você fala de alguma situação ou objeto que você tem, você pensa em troca, você pensa em reforma, mas às vezes a gente não pensa nessa melhora que deve haver na nossa vida. Então que Deus nos ajude a fazer com que a nossa vida cristã seja melhor. Não que eu devo trocar a minha vida, eu devo trocar a minha vida cristã, que não está boa, para estar melhor. Eu devo trocar a minha condição, né, de crescimento da vida cristã, que está no nível e pode melhorar. Você crê nisso? Deus deseja que cada um de nós possa desenvolver a nossa salvação. Paulo também cria nisso. Paulo colocava muito essa questão de desenvolvimento. E Paulo fala assim, olha, desenvolvam-se. Eu aqui estou preso, posso ser morto, mas que o meu sangue seja, né, aspergido, que seja jogado, né, para que vocês levem o lucro de tudo isso. Porque se eles forem salvos, e como foram, né, porque aquelas pessoas ficarem firmes na fé, Paulo tem a certeza que toda luta, todo sofrimento não foi em vão. Às vezes você tem sofrido, você tem passado por situações difíceis, mas se você tem feito a vontade do Senhor, saiba, assim como Paulo sofreu, você vai estar sofrendo também. E a passagem de Jesus, né? Da mesma forma, né, que maltrataram Jesus, se fizeram isso com o Mestre, com certeza farão isso conosco. Saiba que isso é o fruto de crermos, padecermos por conta do nome de Jesus, do nome que está acima de todo nome, do nome do poderoso Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe e faça com que cada um de nós façamos a nossa parte nas reformas que precisamos fazer para desenvolver a nossa salvação. Que Deus assim abençoe, que Deus assim dirija, que Deus assim permita o desenvolvimento da nossa vida em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti e pedimos, Senhor Deus, a Tua direção. Pedimos, Senhor Deus, os Teus cuidados. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja dirigindo a vida de cada um de nós. Sempre, Senhor Deus, pensando no desenvolvimento. Cuida, Senhor Deus, de cada um. Abençoa, Senhor Deus, e dirija-nos, ó Pai, para que cresçamos juntos e para que juntos, Senhor Deus, possamos exaltar, glorificar o Teu santo nome. E podendo também, Senhor Deus, desenvolver a nossa salvação, como Paulo nos ensina. Que a gente tenha um respeito pelo Senhor, que a gente tenha consideração, e que a nossa vida seja sempre em louvor, em glorificação ao Teu santo nome. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor Deus. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.